Então, voltando, o que a gente tem aqui nesse episódio? A gente tem uma manifestação da população, uma parte da população que está insatisfeita com corrupção, doutrinação, violência, drogas, todo esse lixo que hoje a gente vive em volta das nossas famílias. Eles não estão satisfeitos, mas eles não conseguem externalizar. Por que você está insatisfeito? O que você quer? E é essa a importância do nosso projeto. Vamos colocar no papel o que a gente quer. Todos os brasileiros são iguais, feitos à imagem e semelhança do Criador. Você tem o direito de acreditar ou não acreditar na fé. Mas esse princípio, que todos nós somos iguais, feitos à imagem e semelhança do Criador, é um fato que nosso movimento vai defender. Você acredita nisso? Sim. Então você faz parte desse movimento. Isso daí eu assino, Abraão. Se todos nós somos iguais, qualquer um que dê uma carteirada, qualquer um que fale, sabe com quem está falando, tem que sofrer uma punição legal grave. Se você é governador, juiz, ou mesmo um bilionário, e você ameaça um outro cidadão honesto e trabalhador dizendo, sabe com quem você está falando, você pode chamar a polícia e falar, pois não, adoraria saber. Vamos botar esse cara na cadeia? Esse é um princípio que a gente não consegue externalizar. Eu quero ser tratado da mesma forma que um juiz é tratado, que um governador é tratado, que um senador é tratado. Eu quero ser tratado, não melhor, mas da mesma forma que uma pessoa bilionária ou que um mendigo. Ele é cumpridor da lei? É. Como ele é mendigo, a gente vai resgatar de uma forma fraternal. Esse cara é bilionário? É, ganhou dinheiro honestamente. Palmas para ele. Vai viver bem. Mas se ele tentar furar a fila no aeroporto, ele tem que ser punido severamente. Se ele tentar furar a fila, em qualquer situação, ele tem que ser punido de uma forma exemplar. Se ele tentar dar uma carteirada num policial porque ele estava acima da velocidade, ou porque ele estava bêbado, guiando bêbado, ou porque a mulher dele fez alguma coisa, ele tem que ser punido de uma forma assim impiedosa. Você acredita nesse pressuposto? Você é um conservador. Infelizmente, a lepra do bolsonarismo capturou esse sentimento de frustração que a gente tem para benefício de uma família que queria o quê? Se dar bem. Eu acreditei na boa-fé dessa família. Eu acreditei neles. Eles enganam bem. Ele olha na sua cara, o patriarca dessa família, olha na sua cara e começa a chorar. Ai, eu sou um patriota, eu não posso fazer nada. Ai, meu Deus, mas eu sou muito honesto. Pô, mas de onde veio essa mansão? E essa outra mansão? E essa mansão também? E essa daqui? E a mansão da sua segunda mulher? E a mansão da sua terceira mulher? E a mansão do seu segundo filho? Esse é o bolsonarismo. Ele é um movimento com características dignas de um livro, como Macunaíma, com essa de Queiroz, misturado com Euclides da Cunha. Não chega a ser Guimarães Rosa, porque Guimarães Rosa é muito poético. O Euclides da Cunha também é. De outra forma, né, mais científica. Eu gosto, é quase um texto, ele é tão cientificamente construído, é tão bonito de ver a construção do texto. Mas voltando, não confundir Os Sertões com o Grande Sertão Veredas, que é a obra, o opus maximum do João Guimarães Rosa. Mas voltando, o evento de ontem, ele vai entrar para a história. Eu ainda não sei o que vem depois. Se vem uma Revolução Francesa, se vai ser uma República Islâmica Iraniana. Não vai ser islâmica, mas vai ser. Pode ser que com isso os partidos do Foro de São Paulo utilizem esse instrumento para capturar completamente, acabar com a República do Deodoro e implantar uma república socialista. Eu acho que eles não vão conseguir, mas pode ser que eles tentem. E consigam, pode ser, não descarto. Pode ser que a gente caminhe para um período de volatilidade muito grande, como foi a Revolução Francesa. Fique numa briga gigantesca e depois volte para uma coisa no meio do caminho. Não acredito que seja a Revolução Americana, onde você teve uma coisa virtuosa sendo instalada após o Tea Party. Ou
uma coisa mais à inglesa. Olha, nós somos a classe dominante, mas entendemos que temos que ceder um pouco de espaço, um pouco de regras e um pouco de melhora para a sociedade, para a gente evitar uma convulsão. Isso é, vamos entregar alguns anéis para não perder os dedos. Por isso que até hoje você tem monarquia na Inglaterra. Porque o grupo dominante entendia que, pô, não, eles estão pleiteando que eu não posso mais alucinar. Eu, como senhor feudal, eu, como nobre, eu tenho que respeitar um pouco a família do camponês, a família do trabalhador, a família do classe média. Eu não posso alucinar mais, como foi na Revolução Francesa ou na Russa. Não acho que é inglesa, não acho que é americana, infelizmente. Eu acho que é uma coisa mais canhestra, uma Revolução Francesa com picardias de Macunaíma com Canudos, com os sertões. O que nós vamos ver é uma mudança no eixo da República de Deodoro, República Imunda de Deodoro, aonde nós conservadores, legitimamente, temos o direito de propor mudanças. Eu não quero mais corrupção. Você acredita nisso? Se todos nós somos iguais, por que eu tenho que pagar imposto para sua família se tornar bilionária porque vocês são corruptos e me exploram a minha família? Quando eu for comprar um celular, quando eu vou comprar qualquer coisa, eu tenho que pagar 50% de imposto para a tua família imunda ficar bilionária. É um direito meu falar, eu não quero mais corrupção no Brasil. Isso foi capturado por esse movimento canhestro bolsonarista. E aí entra um parênteses. Eu, Arthur, nosso movimento pequenininho, conservador aqui, que estava no Brasil 35, nós nunca embarcamos no Moro. Por quê? Porque a gente conheceu o Moro. A gente viu quem ele era. Agora estão aparecendo acusações graves contra o Moro. Que ele chegou no partido lá no Podemos e falou: eu quero 40 mil reais por mês. Acusação. Para mim. Isso é para ele, né? Para o Moro. Eu quero gastar dinheiro. Parece que ele viajou, quando voltou, 2, 3 milhões de reais de despesa, gastou comprando mala, artigos de luxo, relógio, com dinheiro do partido, que é dinheiro que vem do fundão eleitoral, dos nossos impostos. Pô, Bruno, mas não tem então? Não, não tem. A gente está aqui começando de uma base muito pequena, mas pela primeira vez na história dessa República Imunda do Deodoro, está muito bem identificado quem são esses generais. Não espere nada do Exército, nada, nada. Só o pior. E há quanto tempo eu estou falando isso? Tem mais de 2 anos. Não espere nada, nada do bolsonarismo, que é um movimento que se corrompeu completamente. Uma família cheia de mansões e jet ski que dificilmente vieram do suor do trabalho deles. Não espere nada dos brifados, que a troco de PIX, dinheiro que pode ter vindo também, de receitas espúrias. Agora a gente vai descobrir de onde saiu o dinheiro. Mas o que eu queria passar aqui para vocês era isso, essa sinalização. O evento de ontem não foi pouca coisa. Poucas vezes na história de uma nação você tem um simbolismo tão grande quanto uma parte da população invadindo áreas emblemáticas desse pacto que foi sendo construído ao longo do tempo. Então, Brasília. O sonho de Brasília existe desde a época de Dom Pedro. Aí o JK cria Brasília. Aí ele pega um monte de simbolismos e constrói Brasília, o avião, a imagem, tem cruz, mas tem a foice e o martelo também, está lá na esplanada. Tem artistas que eu gosto. Né? O Di Cavalcante, que foi vandalizado, não pode falar vandalizado. Se você não pode falar denegrir, você não pode falar vandalizar. Vandalizar significa se comportar como um vândalo, que era um povo germânico. Denegrir não tem nada a ver com negro. Você não pode falar vandalizar. Você não pode falar judiaram, que é tratar alguém tão mal quanto se trata um judeu. Não pode. Ou pode. Não pode falar que foi um golpe tupiniquim, porque a esquerda está falando, golpe tupiniquim. Pô, tupiniquim. São índios, indígenas.
Eu, provavelmente, sou descendente do Tupiniquim. Tenho como provar geneticamente isso. Voltando. Poucas vezes na história de uma nação, no caso a brasileira, mas qualquer nação, você tem um ato simbólico tão grande quanto um grupo representativo da sociedade. Você fala, não é majoritário, mas é 10, 15, 20, 30% da população pensa daquele jeito. Invadiram áreas desse simbolismo dessa República de Deodoro, construída no JK, reforçada durante esse regime militar imundo de positivistas. E eu volto a falar, quem não viu no passado, veja, eu já expliquei algumas vezes. Castelo Branco, creio que tentou devolver o poder aos civis, que provavelmente ganharia o Lacerda, só que a linha dura de generais, que se beneficiou com a morte do Castelo Branco, uma morte super suspeita. Eu desconheço um acidente aéreo como o do Castelo Branco, onde um jato da aeronáutica colide com um avião aonde estava o Castelo Branco. Muito bem, esses generais, eles, eu diria, foram os que indicaram uma série de corruptos para ocupar postos chaves na República. Se você tiver um golpe do bolsonarismo, eu acho que o general Ramos vai ocupar uma posição importante nessa República do Neo-Deodoro. Eu acho que o Braga Neto também vai. Eu confio no general Ramos? Não, eu não confio no general Ramos. Você confia na honestidade do general Ramos? Eu não confio na honestidade do general Ramos. E do Braga Neto? Também não confio na honestidade do Braga Neto. E de uma série de outros generais. A gente teria uma volta ao que foi o período de apodrecimento do regime militar. Você teve um primeiro momento que eu acho que havia, sim, a sociedade brasileira ali mobilizada, vieram alguns militares generais, acho que de uma forma bem intencionada, do apoio, mas foi capturado. O único caminho que a gente tem, para mim, são dos países que deram certo. É seguir um rito legal, um rito civilizatório, um rito aonde, olha, a gente vai prender tal pessoa porque é ladrão, está comprovado, está aqui uma série de provas, tal, tem a acusação do colega dele de falar que ele é jagunço, tem jagunço, manda matar. Tem outro aqui, colega dele, falando, olha, ele tem um escritório aberto aqui, trabalhando dentro da STF. Aqui você tem que seguir um rito legal. Se você não segue um rito legal, você não pode, na loucura, invadir o lugar e fazer cocô na mesa do cara, ou rasgar uma obra do Di Cavalcanti. Eu vou fazer um parênteses aqui, eu gosto de Di Cavalcanti. Eu não tenho telas do Di Cavalcanti, eu não tenho quadro, do Di Cavalcanti, mas eu tenho gravuras. Eu tenho, é tipo como se fosse um carimbo que eles faziam, eles esculpiam na madeira. E eu tenho gravuras do Di Cavalcanti, algumas, não é uma ou duas, eu tenho deve ter umas 8. Gosto do Di Cavalcanti, é um dos meus artistas prediletos. Gosto do Brecheret. Adoraria ter uma escultura do Brecheret. Eu gosto do Sesquiate. O ato ali representa o que? Uma grande revolta. A panela de pressão está acumulando, ela vai explodir. E vai explodir de novo, e de novo, e de novo. A não ser que a gente consiga direcionar isso para um movimento civilizado, correto, legal, aonde a gente coíba coisas básicas, que são, olha, não, corrupção, tá fora. E aí qualquer um. Se eu for pego com corrupção, eu sou a favor que eu seja punido. Eu sou a favor de punir com morte quem rouba R$1 bilhão. Se eu for pego roubando R$1 bilhão, pena capital para mim. Se o meu irmão for pego com R$1 bilhão de desvio, pena capital para o Arthur. Vocês sabem como eu amo o meu irmão. Se o meu filho for pego roubando, que ele seja punido com o mesmo rigor da lei. E não utilizar o seu cargo para proteger ladrão da sua família. Isso não pode.
Quer saber o que eu acho que aconteceu? Eu acho que o bolsonarismo se corrompeu de uma forma muito clara. Ah, mas é menos do que o PT. Paulo Guedes falou, nós roubamos menos do que o PT. Pô, mas roubar menos do que o PT não te faz honesto, cara. E isso não é o bastante. Bolsonaro falou, no meu governo não teve corrupção, teve tráfico de influência. Tráfico de influência é corrupção, cara. É corrupção. Você ganha dinheiro para fazer tráfico de influência. E agora, o que vai acontecer? Agora eles vão atrás. Eles vão atrás de toda a estrutura que financiou esse movimento que aconteceu nesse final de semana. É um movimento bom? Não, não é bom. Por quê? Porque se ele desse certo, seria o caos, a barbárie. E quem ia chegar ao poder seriam o quê? Provavelmente corruptos. Provavelmente seria uma volta ao passado. O Brasil já passou algumas vezes por isso. É como naquele filme Matrix. Toda vez que o Neo chega lá, o grande, ele chega lá, ele é corrompido pela Matrix. Bom, chegou aqui, você já é o 16º que chegou aqui. Agora é o seguinte, a gente vai começar da estaca zero, vai matar todo mundo e você vai poder viver bem. Para mim, o Bolsonaro é isso. Chegou lá, a Matrix ofereceu para ele, ele topou. Ele topou.